Quanto a influenciar o Irã, não há nenhuma evidência de que qualquer coisa que estejamos fazendo esteja influenciando o Irã neste momento. Estamos derrotados, e nada do que ele faça agora vai fazer diferença. E os iranianos deixaram isso muito claro. Foi por isso que disseram que não têm intenção de negociar com esta administração. Sabe, eles vão esperar até que ele deixe o cargo, presumivelmente em 2029. Acho que ele pode sair antes. Mas dito isso, eles sabem que não somos governados propriamente por Donald Trump, nem pela voz do povo americano. Essas instituições e as pessoas que estão nelas foram todas compradas pelos bilionários judeus sionistas que, na verdade, estão no controle. E não adianta falar com eles. Seria o mesmo que tentar falar com Netanyahu. E acho que eles sabem que isso é perda de tempo. Vamos dar uma olhada em algumas questões econômicas aqui, porque há uma corrente de pensamento, e vamos ouvir algumas dessas vozes mais tarde no programa, dizendo, olha, a dor econômica no Irã, e um pouco aqui também, mas isso vai atingi-los mais forte. Mas há um fator, você mencionou os fertilizantes. Há outro fator, que neste momento, envolvendo o combustível de aviação, está chegando perto de se tornar uma questão crítica. Vi alguns analistas, ainda ontem, dizendo que talvez restem 3 ou 4 semanas em que seja possível manter a atividade econômica atual, nas condições atuais. E então, eles vão ter que começar a restringir e cortar, ou aumentar drasticamente o preço do transporte aéreo. E isso afeta tudo, não só os passageiros, mas também o transporte de cargas e assim por diante. Ou vão ter que começar a cortar rotas, porque simplesmente não tem gás ou combustível de aviação suficiente, por preço nenhum. Veja, as companhias aéreas americanas também estão sofrendo um impacto financeiro. Isso é algo que provavelmente vai atingir antes do fim do mês. E sem o estreito totalmente aberto, e isso significa os dois lados, isso vai ser um problema. Como vamos mitigar isso? Bem, francamente não acho que possamos, a menos que a gente se dê conta e essencialmente se desvincule da guerra. Uma das coisas que escrevi recentemente foi sobre a importância de os Estados Unidos, assim como praticamente todas as nações do mundo, começarem a construir sua soberania de recursos. O que estamos dizendo é que o acesso a alimentos, combustível, ração, fertilizantes, metais preciosos e minerais não pode mais depender de gargalos distantes. Os dias em que a Marinha dos Estados Unidos garantia as marítimas globais acabarão. Prissy Worth Hayward. Ele diz que a Marinha dos Estados Unidos está fazendo um trabalho brilhante controlando bem. Ela está posicionada do lado de fora do estreito, longe o bastante para que, se for atacada, tenha chance de evitar ser atingida. O que a Marinha dos Estados Unidos está fazendo, de fato, além de prejudicar a economia global e a nossa própria, certamente não está nos ajudando em termos de segurança nacional. Então acho que, no fim das contas, o que vai acontecer no Golfo é que o mundo não ocidental, o Irã e outros países da região, assim como de outras partes do mundo, vai resolver a situação no Golfo, não nós. E você sabe, você fala aqui de soberania de recursos. Uma das coisas sobre o Irã é que ele é em grande medida autossuficiente. Tem os recursos naturais, tem acesso aqui pela rota marítima do norte, tem muita terra agrícola, onde pode cultivar a maior parte dos próprios alimentos. Tem água, obviamente tem energia, recursos petrolíferos. Então, mesmo que você bloqueie tudo, mesmo que de alguma forma corte todas essas rotas terrestres, o que nós não conseguimos fazer, nem chegamos perto de ter recursos para sequer tentar. Quanto mais para ter sucesso. Você não vai conseguir estrangulá-los, porque eles têm uma forma de soberania de recursos que outros não têm. Isso faz com que eles consigam fazer declarações ou exigências como essas que estão fazendo agora, eu acho. Basicamente, não vamos reabrir o Estreito de Hormuz até que vocês corrijam o seu comportamento. E eles definem isso assim.
Vocês nunca mais devem ameaçar o Irã, devem encerrar permanentemente a guerra contra seus aliados na região, suspender o bloqueio naval, retirar as forças da região, compensar integralmente o Irã e liberar nossos ativos no exterior. Isso é tudo que estava no memorando de entendimento, mas tudo de uma vez, logo de início. Antes, eu acho que havia apenas 3 coisas principais que tínhamos de fazer: suspender o bloqueio, retirar as sanções e depois disponibilizar os fundos congelados, o que não fizemos. Mas todo o resto deveria ser negociado. Agora, eles estão dizendo que tudo que seria objeto de negociação tem de ser resolvido logo de início, ou eles não vão reabrir o Estreito de Hormuz. E a questão é, com essa soberania sobre os recursos, seja em que grau for, isso é suficiente para que eles mantenham essa posição, mesmo que consigam sustentar o bloqueio por mais tempo do que nós. Bem, lembre-se de que o Irã é uma potência continental, o que significa que recebe apoio e suprimentos da Rússia e também da China. Nós somos uma potência marítima. Tudo o que fazemos precisa percorrer 6.000 milhas, em grande parte por navio, e em segundo lugar por via aérea. E as bases de onde estamos operando já não ficam próximas ao Irã. Isso significa que temos uma distância muito maior a percorrer do que normalmente teríamos, seja para lançar ataques, realizar vigilância ou qualquer outra coisa. Acho que há mais algumas coisas que deveríamos mencionar. Sabe, há um livro de Norman Davies sobre a Segunda Guerra Mundial, e realmente vale a pena lê-lo. E compara o que aconteceu durante a guerra entre a Alemanha, a Rússia ou a União Soviética e nós mesmos. E quando você olha para isso e avança até o cenário atual, entende uma coisa: o Irã consegue suportar muito mais danos. O padrão de vida deles não é nem de longe tão alto quanto o nosso. Se houver sofrimento, ele não vai ser sentido de forma tão aguda no Irã quanto vai ser sentido aqui nos Estados Unidos. A outra coisa é que o Irã está em uma guerra existencial, assim como estavam a União Soviética e a Alemanha. Nós não estamos em um conflito existencial. Nós nem sequer declaramos guerra, o que não é uma consideração menor. Depois é preciso acrescentar mais uma coisa. Os Houthis, dentro do Al-Ansar, agora atacaram a navegação da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Os sauditas não estão retirando nada de Yanbu. Eles podem se virar e destruir Yanbu, se decidirem fazer isso, e também podem alcançar a infraestrutura petrolífera a partir do sul do Iêmen. Então acho que meu ponto é, do ponto de vista de um cálculo puramente estratégico, os iranianos, nas palavras de Donald Trump, têm todas as cartas na mão, Dan. Nós não temos nenhuma nesse momento. E enquanto isso, o resto do mundo, especialmente no Oriente Médio e no Sudoeste Asiático, está se reorganizando em tempo real. Agora existe esse novo alinhamento entre a Arábia Saudita, não quero chamar de aliança, mas é claramente um alinhamento de segurança entre a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão. Pelo que entendo, os egípcios agora estão sob muita pressão para aderir a isso. E acho que há muitas evidências de que eles muito provavelmente farão isso. Então isso significa que os maiores e mais poderosos estados árabes muçulmanos sunitas, mais os turcos, mais o Paquistão, estarão alinhados contra Israel. Quer dizer, absolutamente inequivocamente alinhados contra Israel e, em segundo lugar, contra nós. E não é um ataque direto contra nós, mas é o reconhecimento de que demonstramos que não conseguimos proteger ninguém no Golfo. E como resultado, eles vão formar uma aliança destinada a se proteger por conta própria sem a nossa ajuda. Então acho que esse novo pacto de defesa entre Turquia, Arábia Saudita, Paquistão e possivelmente Egito foi concebido para deter o grande Israel e nos substituir no Golfo. E sabe, uma dessas limitações, você falou sobre soberania de recursos, é que parece que nem isso nós temos, porque nossos recursos na área militar estão se esgotando. Houve uma troca interessante ontem na Fox News. Não foi na direção que você talvez esteja pensando, embora algumas dessas estejam por vir, com Dan Hoffman, ex-chefe de estação da CIA, que comenta bastante sobre questões de segurança nacional.
E nessa troca, ele vai usar muitas dessas palavras de efeito sobre como o Irã é ruim, como eles são terríveis e tudo mais. Mas ouçam com bastante atenção, porque ele vai admitir algo aqui, que existe uma grande insuficiência nos nossos recursos militares e uma ausência de soberania por causa da nossa base industrial de defesa de 10 anos atrás. Podemos concluir que estamos pausando os ataques militares, talvez porque alguns dos nossos estoques tenham se esgotado. O que eu destacaria, com base na minha experiência servindo na comunidade de inteligência e destacado por anos em zonas de guerra com as Forças Armadas dos Estados Unidos, é que isso não é como uma torneira que você pode simplesmente abrir. Se estamos falando da nossa base industrial de defesa, isso é algo que queremos ampliar. Deveríamos estar ampliando isso há 10 anos. Então, se o governo Trump está fazendo isso agora, e o secretário adjunto Steve Feinberg assumiu a liderança, isso é bom, porque ele teve uma experiência extraordinária e muito sucesso no setor privado. Isso será positivo daqui a 3, 4 anos. Precisamos fazer isso. E o Congresso precisa ser informado, e eu acho, precisa apoiar o que é um orçamento de defesa astronomicamente alto. Mas parece que é algo que precisamos fazer. Agora, ele também passou a falar sobre a dívida que temos, e vou falar disso separadamente, porque isso afeta a situação. Mas ele está admitindo agora, e isso é algo que você sempre disse, inclusive no nosso programa e nos seus livros, que se você quer entrar em guerra contra um exército, contra uma força militar, é melhor ter começado a se preparar 10 anos antes. Porque é esse o tempo necessário para levar essas coisas em conta. Ele está dizendo que só a base industrial de defesa está há 3 anos ou mais de sequer ter algum efeito no que está acontecendo agora. Mas, Doug, acabamos de falar que temos 3 ou 4 semanas para tomar algum tipo de decisão aqui. Ou vamos entrar no mundo de sofrimento financeiro. Bem, Hoffman e Feinberg colocam Israel em primeiro lugar. Então vão arrumar uma desculpa para fazer o que for possível a fim de despejar mais dinheiro nessa guerra contra o Irã e, aliás, em qualquer conflito que seja anti-Rússia, anti-Irã e, em grande parte, anti-muçulmano, anti-islâmico, vamos colocar assim, na região. Nós, como país, não temos nenhum interesse nisso. Não há motivo para nos envolvermos em nenhuma dessas coisas. Então vamos deixar isso bem claro. Em segundo lugar, sim, ele está nos dizendo agora coisas que nós já dizíamos há muito tempo. Não sei quantas vezes escrevi isso. E escrevi porque amigos da indústria, amigos da Lockheed Martin, da Raytheon, da Northrop Grumman, da GD me diziam essas coisas. Não temos capacidade de expansão nenhuma. Isso é algo que perdemos há muito tempo, e ninguém se importou. O maior problema que temos é que toda a postura de forças foi planejada para uma guerra curta. Ela foi concebida basicamente para esmagar adversários fracos, que têm pouca ou nenhuma defesa aérea e antimísseis, e certamente nenhuma capacidade naval ou aérea significativa. Esses dias acabaram, e o que o Irã representa é uma mudança fundamental na história das relações internacionais. O Irã é uma antiga grande potência, na forma da Pérsia. Agora tem o capital humano, assim como o conhecimento científico industrial, para produzir enormes quantidades de mísseis, de ataque de longo e médio alcance, mísseis balísticos táticos, sistemas não tripulados, seja o que for. Dentro do contexto dessa nova tecnologia de vigilância baseada no espaço, isso lhe dá vigilância persistente e dados instantâneos de direcionamento de alvos. Esta é uma revolução para a qual estávamos completamente despreparados. Deveríamos estar preparados, porque você, outras pessoas e eu falamos sobre o que foi feito sob Surovikin, quando ele estabeleceu a defesa estratégica no fim de 2022. Isso infligiu danos tão terríveis aos ucranianos e tornou impossível que eles concentrassem qualquer número significativo de forças. E sempre que faziam isso, perdiam essas forças. Não prestamos atenção a isso. E, desde o início, partimos do pressuposto de que o Irã não era o que ele é, que o Irã era uma potência fraca,
que o Irã era incapaz de resistir ao poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Sabe, todo esse tipo de besteira narcisista, de autoparabenização, tudo isso ficou aquém. Deveríamos nos desvincular. Deveríamos voltar para casa, nos concentrar no que é importante aqui e estudar cuidadosamente o que precisamos fazer para o futuro. Porque neste momento, não estamos realmente posicionados de uma forma diferente. Não repensamos fundamentalmente a estrutura. Não levantamos nenhuma das questões cruciais. Sabe onde lutamos, como chegamos lá, com quem e assim por diante. Tudo isso precisa ser respondido de forma diferente, agora e daqui para frente. E Feinberg não vai fazer isso. Hoffman certamente não vai. Ninguém no governo vai. Todos estão focados em uma única coisa. E esse é o problema. Quando todo mundo diz, bem, por que Donald Trump não reconhece simplesmente a inutilidade de continuar e põe fim a isso? Bem, como ele explica isso às pessoas que o colocaram no cargo? Como ele explica isso às pessoas que controlam a Câmara, o Senado e a Casa Branca? Bem, ele poderia explicar isso a eles dizendo que as limitações físicas nos impedem de fazer isso sem basicamente cometer suicídio nacional. Vamos ver como isso vai funcionar. Mas voltando a esse ponto aqui, certo? Não existe capacidade adicional disponível. Eles tentaram, e isso só avançou um pouquinho, de forma incremental. Mas até o Hoffman, mais tarde, nessa mesma entrevista, disse, escuta, mesmo que haja alguma coisa nos próximos 2 ou 3 anos, isso já vai ser difícil bastante, porque já temos quase 40 trilhões de dólares em dívida sobre nós. E você simplesmente não pode continuar acrescentando a isso sem que em algum momento tudo desabe sobre nós. Ou você acha que ele está errado? Nós podemos literalmente continuar aumentando a dívida nacional para sempre. Não, não podemos. Mas o que as pessoas vão perguntar a você, e aí que entra Nassim Taleb. Ele fala do cisne negro, sabe, desses eventos. E o que ele vai dizer é que neste momento temos uma piscina cheia de cisnes negros. Não sabemos quando todos eles vão levantar voo, mas todos estão prontos e preparados para voar. Isso significa que você pode ter vários tipos diferentes de bolhas e colapsos no sistema financeiro, no sistema bancário, nos mercados de títulos do Tesouro. Vimos o começo disso no Japão. Estamos acompanhando essa fragmentação global, lenta, e esse colapso no sistema financeiro ocidental. Então, todo mundo vai perguntar, bem, quando isso vai realmente quebrar? Quando vai realmente acontecer? E todo mundo vai dizer a mesma coisa. Ninguém sabe de verdade. Mas eu acho que a maioria de nós, e sabe, estou falando de pessoas em quem confio, seja alguém como Ray Dalio, Luke Gromen, Jeffrey Gundlach ou Alasdair Macleod, enfim, a lista é longa. Todas essas pessoas são analistas muito inteligentes e ponderados e dizem que isso está vindo e que está vindo em breve. Eu imagino que o presidente Trump esteja cada vez mais consciente disso. Se não estivesse, jamais teria dito o que disse em Paris. Eu não vou acabar como Herbert Hoover. Eu sei que a economia global pode entrar em depressão. É por isso que precisamos abrir o estreito. Bem, obviamente ele entende. Ele compreende. Então voltamos à questão crucial, Dan. Por que ele não está respondendo de forma adequada? Por que ele está essencialmente nos arrastando por uma guerra prolongada? Porque pessoas como Hoffman e Feinberg e outras na Casa Branca e no Congresso querem um conflito prolongado. Elas não entendem as consequências para nós como país, muito menos para o resto do mundo. Só estão pensando nos interesses delas e nos de Israel. E os interesses delas e de Israel exigem uma guerra prolongada. Mas não podemos fazer isso. Essa é a questão central. Eu me pergunto quanto tempo vai levar até o presidente Trump perceber isso. Porque você e eu sabemos que há muitas evidências de muita gente insatisfeita nas Forças Armadas neste momento, que teve de viver em condições miseráveis no mar por meses e meses e meses. Em algum momento, você tem revoltas, rebeliões. E eu não sei se vamos chegar a isso, mas não é impossível. Quero dizer, ninguém que tenha passado algum tempo no mar consegue avaliar o quão ruim está a situação agora no Oceano Índico.
Bom, sabe, é preciso fazer a pergunta. Muitas dessas pessoas que dizem querer esses conflitos sem prazo definido e tudo mais, pelos interesses de Israel, ou seja lá o que for, ainda assim, não são pessoas estúpidas. Podem ser gananciosas, mas não são estúpidas. E deveriam conseguir enxergar isso. Quero dizer, até o Dan Hopkins admitindo parte dessas coisas porque essa foi uma das declarações mais moderadas que ele fez nos últimos meses. Mas isso não é moderado quando vem de alguém como, bem, Mike Pompeo. O presidente estava dizendo, no meio da semana, que estávamos muito perto de um acordo. Acho que dá para ver que não estamos nem remotamente perto disso. Os iranianos ainda não estão dispostos a ceder, porque não são homens de negócios. São bandidos terroristas que querem destruir Israel e os Estados Unidos da América. Portanto, o bloqueio terá de continuar, não para pressionar o povo iraniano, mas para pressionar o próprio regime. E acho que esse é o caminho que o presidente Trump escolheu seguir. Um dos objetivos que eu sei que o presidente Trump está buscando é fazer os preços da energia voltarem ao normal, abrir de fato o estreito. Bem, eu concordo com o presidente. Nós controlamos quem entra e quem sai. Hoje, não há livre trânsito comercial por ali. Dá para ver isso pela falta de disposição das seguradoras em assegurar navios que passam pelo estreito. Para voltarmos ao ponto em que queremos estar, acho que será preciso mais do que apenas pressão econômica. Acho que também serão necessários esforços militares contínuos. E acho que o presidente chegará à mesma conclusão. Então ele ainda está, obviamente, falando em guerra, em voltar à guerra. Talvez eu esteja dando crédito demais a ele. Você acha que ele realmente acredita nisso? Que sim, basta voltarmos à ação militar e isso vai forçar o Irã a se abrir. Ele acredita no que os doadores dele dizem e vai fazer o que eles querem que ele faça. Ele está numa posição muito parecida com a do presidente Trump. Está na folha de pagamento, faz parte do grupo. Esse homem não vai recuar diante de nenhuma ação, por mais estúpida que seja. Muito menos se levantar e deixar claro que nós, como americanos, não temos nenhum interesse estratégico nesta guerra. Não temos interesse em entrar em guerra com praticamente todo mundo na região. Não temos interesse em matar muçulmanos em todo lugar. Não temos interesse em matar ninguém, em lugar nenhum, neste momento. Não há motivo para isso. Quero dizer, são esse tipo de pessoas que vêm nos dizendo há anos que ogivas nucleares estão a caminho no Irã. Em breve eles terão mísseis, e então Nova York e Los Angeles estarão em risco. Sabe, isso me faz voltar aos anos 60. Por que Lyndon Baines Johnson não lançou uma bomba nuclear contra a China quando identificamos que eles tinham instalações nucleares? O que tornava a China diferente de todos os outros, a ponto de ele não se preocupar necessariamente com isso? E por que Richard Nixon se recusou a se juntar a Brezhnev num ataque conjunto soviético-americano contra o desenvolvimento nuclear chinês? Quer dizer, por que não? Porque isso é insano. Você não precipita guerras por causa de armas nucleares e usando armas nucleares. Não se faz isso. Sabe, se fizer, isso vai levar a uma conflagração maior. Agora, uma coisa que podemos dizer com absoluta certeza é que todas as exigências que Pompeo e o restante dessas pessoas fizeram em nome de seus mentores, patrocinadores e doadores do lobby de Israel, se você quiser chamar assim, eles disseram repetidamente todo tipo de coisa. Tudo era mentira, tudo estava errado e não fazia sentido. Eles não vão recuar disso agora, mas nada disso faz sentido para nós. Nunca fez. E não precisamos fazer parte disso. Acho que é por isso que as pesquisas refletem o que refletem. Eu estava falando outro dia com um amigo que é judeu, e ele disse, você não acha que essas pesquisas, que sugerem que mais de 70% do povo americano se opõe à guerra, indicam que o antissemitismo está crescendo? Eu disse, bem,
Eu não ficaria surpreso se o antissemitismo estiver crescendo agora, por toda uma série de razões ligadas a este governo e às nossas políticas externa e interna. Mas eu não acho que essa seja a questão. Acho que a verdadeira questão é que os americanos não veem motivo para isso. Eles não aceitam isso. E quando isso atingi-los financeiramente e economicamente nos próximos meses, Washington vai pagar caro. Vai ser realmente muito interessante ver como as pessoas vão pular desse Titanic que está afundando, do qual o presidente Trump, infelizmente, fez de si mesmo o capitão. Porque é nisso que ele está. Foi por isso que eu disse que ele está escrevendo o livro A Arte da Derrota. É trágico, é desnecessário. Acho que ele sabe disso, mas não consegue sair. Na verdade, não temos sonadores. E há uma razão para isso. Não queremos ter que estes anúncios. Clique no ícone do curtir, compartilhe, tinha nisso o que alguém tema.